Bom, vamos começar então. Esse é um evento para nós apresentarmos a funcionalidade referente ao catálogo de produtos e as principais atualizações publicadas pela nossa área aí, de produto. Duração prevista, 1 hora e 30 minutos, tá? A Inesi vem há mais de 30 anos desenvolvimento de aplicativo para gestão de operações de processos envolvidos a comércio exterior, homologados e integrados aos principais RPs do mercado. Aproveitem para elaborar suas dúvidas, participem através do chat, então está liberado para vocês escreverem as perguntas, as dúvidas, não entendi algum tema, não tem problema, vocês podem estar escrevendo lá. A gente vai separar um período no final do webinar para ler todas as perguntas e estar respondendo aí de forma ao vivo para vocês, tá? Ou, de repente, também vocês podem enviar as perguntas para a gente no final do webinar, que eu vou passar os contatos para vocês. Hoje nós estamos com 2 áreas presentes, nós estamos com a academia e a nossa área de produto. A academia, hoje responsável por promover treinamentos para clientes internos e externos, através dos nossos treinamentos online ou EAD. E produto é responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e adequações às legislações. Gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Massaro, hoje líder da Academia Comics. Eu sou a Juliana, mentora da Academia E-Comics, vou estar acompanhando vocês pelo chat, e então, caso tenha alguma dúvida, pode mandar no chat ou na parte de perguntas e respostas do Zoom, ok? Bom dia, eu sou a Isabela, supervisora do Departamento de Produtos, e vou fazer a apresentação para vocês hoje sobre o produto dentro do módulo do catálogo de produto. Então, ontem nós fizemos a apresentação, né? Fizemos uma introdução, explicando o que é o Portal Único, quais as vantagens do Portal Único. Falamos sobre os pré-requisitos que são necessários para que o e-commerce integre com o Portal Único. Falamos também sobre anexação de documentos e sobre operador estrangeiro. Hoje nós vamos falar diretamente sobre catálogo de produtos. Eu vou repassar os pré-requisitos para quem não assistiu ontem, porque são pontos importantes e sem eles não existe a integração entre o e-commerce e o portal, tá? Então, aqui é a pauta de todos os dias, do primeiro dia que ocorreu ontem, de hoje, que é exclusivamente de produto, do terceiro dia, que é exclusivo de LPCO, voltado para a Anvisa e MAPA, que são os que exigem licença de importação também, e no último dia, do INPE, cronograma e perspectivas futuras da própria Receita Federal, e o roadmap. Então, os pré-requisitos que são necessários para a integração e-commerce portal único são, primeira coisa é o patch. Precisa estar com esses 2 patches aplicados, são os 2 penúltimos patches liberados. Eles têm atualizações legais com base nas releases do próprio portal único, então é necessário que eles estejam aplicados. Quem não está nesse patch vai conseguir fazer alguma parte da funcionalidade, mas não todos os pontos. Banco de dados. O banco de dados, ele precisa estar na versão 12.2 ou superior. Os clientes que são cloud, eles não precisam se preocupar porque o banco Oracle, que é utilizado hoje, já está na versão adequada. Os clientes que não são cloud precisam verificar junto à área de TI qual é a versão do banco. Senão, no momento de fazer a instalação do patch, vai ter problema na compilação dos objetos. Java. O Java da máquina do usuário que vai operar o sistema, ele precisa ser superior ao 8. E não pode ser o underline 91 nem o 171, porque eles não funcionam adequadamente, eles têm problemas. A gente recomenda a versão underline 121. E sempre após a aplicação de um patch no e-commerce, é indicado que o Java da máquina tem o seu cache limpado, antes de iniciar a abertura do e-commerce. Proxy.
Empresas que trabalham com proxy precisam ter o proxy cadastrado adequadamente para que haja integração entre portal e e-comics. O proxy tem que estar configurado no e-comics e também no Java. eCPF. Quem vai operar o portal único precisa ter um eCPF habilitado no radar. Esse eCPF é o que vai ser utilizado no e-comics para envio e recuperação de dados entre portal e e-comics. Não podem ter na máquina certificados vencidos. Isso não dá problema na hora da integração, tem que excluir os vencidos. E quem trabalha com mais de um certificado na máquina também tem a opção de escolher um e deixar um como padrão para usar nas operações com o e-comics. É uma escolha que é feita uma única vez, depois o sistema já utiliza aquele certificado por padrão. Firewall. Existe uma tabela, que é a 964, que é a tabela onde ficam concentrados todos os links que o e-comics faz integração. Todos aqueles links precisam estar liberados, tanto no Java, como site seguro, quanto no firewall da empresa. Senão a gente pode ter problema para que a empresa barre as transmissões e recuperações de dados. E por último, a Profile CMX Ambiente Portal Único. Essa Profile é que indica se o e-comics irá enviar os dados para o Portal Único de Produção ou para o Portal Único de Validação. E aí nós vamos entrar direto no catálogo de produtos. Então, eu vou fazer uma contextualização e depois eu vou entrar no sistema e mostrar o processo no sistema, tá? O módulo do catálogo de produtos, ele está dividido em dois, operador estrangeiro e catálogo de produto. E ele alimenta o LPCO e a do INPE. Então, o catálogo de produtos, ele é um dos módulos dentro do portal único, tá? E aí nós temos a divisão dele de produto. O que é a parte de produto? São enviados os produtos para o portal único, na verdade, não é o código da empresa que é enviado, é sim a NCM daquele produto, com as suas características, que são conhecidas como atributos. Então, os produtos, eles são cadastrados uma única vez, o cadastro é por raiz. Então, se eu tenho 5 raízes, eu vou cadastrar 5 vezes o mesmo produto. Esse cadastro é por raiz, ele acontece uma única vez, mas ele sofre uma manutenção no decorrer aí do tempo. À medida que os órgãos intervenientes identificarem que precisa de mais atributos para poder fazer desembaraço de carga, a liberação de licença, eles vão inserir novos atributos no portal. E esses produtos que já foram enviados serão desativados, precisarão ser revisados, tá? Até adquirir uma maturidade aí por parte de toda a cadeia do comércio exterior. Então, o produto, ele é reutilizado. Uma vez que ele é cadastrado, ele pode ser utilizado em qualquer processo. Eu não preciso cadastrar um para cada processo. Um cadastro e pode ser utilizado em N licenças, em N do INPEs. É um cadastro único. Os atributos, que são as características do produto, elas são de manutenção exclusiva da administração pública. Então, a empresa não pode incluir um atributo. O único que pode incluir é a Receita Federal. E o atributo, ele é criado, né, mediante a solicitação de um órgão anuente. A empresa também, que participou da consulta pública, pôde indicar a necessidade de criação de atributo que se adequasse ao seu processo. Ainda hoje está aberta a comunicação através do Comex Responde com a Receita, para que as empresas possam sugerir atributos, caso que estejam disponíveis não forem os adequados ao processo da empresa. Os atributos, hoje, eles estão aplicados somente à importação. Futuramente, poderão ser aplicados à exportação também. E relembrando que ele está sempre ligado à NCM, e não ao código interno do material da empresa. E existem atributos que são opcionais e atributos que são obrigatórios. Os obrigatórios, o próprio nome já diz, eu não posso fazer o envio do registro se o atributo obrigatório não estiver preenchido. E os atributos, eles têm várias características, eles podem ser booleanos, atributos de data, uma lista estática, eles podem ser números inteiros,
textos. Então, eu vou mostrar daqui a pouco a carga dos atributos e essas características que eles possuem. E o atributo, né, ele teve, como que ele surgiu? Teve uma consulta pública, onde a Receita disponibilizou 1.392 ali atributos para que as empresas pudessem analisar e as empresas puderam interagir, indicar quais se adequavam, qual estava errado ou o que precisava mais, né? Teve a participação de 17 mil contribuições, é bastante coisa, e 184 respondentes. A análise dessa consulta pública, ela foi publicada, né, numa notícia Sescomex. Os atributos, eles estão todos já no ambiente de validação, do capítulo 1 ao 97. E vai ser concluída, na verdade já foi concluída a etapa de implementação e treinamento no dia 6 de março desse ano. Agora, em produção, a previsão é que eles estejam disponíveis a partir do segundo semestre de 2023. Então, ainda não está disponível no ambiente de produção, os atributos que hoje constam no ambiente de treinamento. Essa parte das novidades eu vou deixar para o final. Agora eu vou acessar o e-commerce, tá? Então, só reforçando aqui a profile. Essa profile, ela indica onde o ambiente está apontado. Então, neste ambiente aqui que eu estou, está apontado para validação. É o ponto importante aqui. Dentro do menu comum, cadastros, portal único, nós temos aqui o catálogo de produto, e eu vou falar hoje da parte de produto. Existem 2 setups que precisam ser feitos aqui. Primeiro setup, que na verdade é uma carga. A carga dos atributos. Eu fiz ontem à noite, é uma carga que demora aproximadamente 2 horas para baixar o arquivo e mais uns 40 minutos para fazer o upload de todos os dados. Então, a empresa clica aqui em carregar atributos, vai exigir o certificado digital, vai avisar que vai demorar em função da quantidade de dados, tem muita informação, e uma vez que o usuário opte por carregar, ele vai ficar com a tela dele presa até que o sistema faça o download da tabela, então aproximadamente 2 horas. Uma vez carregado, vai exibir no log de eventos que foi feita a carga, e os dados serão apresentados aqui. Então, a primeira coisa que é apresentada, o primeiro dado é a NCM. Então, tudo está ligado aqui à NCM, e é a partir daqui que os outros dados são exibidos. Então, essa primeira NCM, que é de reprodutores de raça pura, ela tem todos esses atributos. Tem um aqui de exportação, que ainda não é utilizado, tem vários de importação. Aqui na frente nós temos a indicação se é um atributo pai, se tem um atributo pai ou não. Como a gente pode observar aqui na linha 4, esse atributo 5528, ele é um filho do 5898. O que isso significa? Que eu só posso preencher o 5528 se o 5898 estiver preenchido com uma condição específica. Então, tá aqui, ó. Aqui no final tem um botão que é a condição. Eu só vou preencher se o 5898 for igual a 999. Senão, eu não preciso enviar esse atributo. Em alguns campos, nós temos a definição da própria receita. O que é aquela informação que está sendo solicitada? E tem uma orientação de preenchimento. Não são todos os campos que têm esses dados, são somente alguns. Todos os dados dessa tela vêm do portal único e não podem ser editados aqui. Tá? Aqui é apenas uma visão da informação. Então, os atributos, eles podem ser obrigatórios e opcionais. Então, aqui a gente tem, ó, obrigatório. Tem um que é opcional, o número do lote. Então, nesse caso aqui, eu não precisaria informar o lote no processo se eu não tiver informação. Eu não tenho nenhum atributo aqui, multivalorado. Subatributo nós temos 2, aqueles que eu já comentei. E atributo condicionado também nós temos os mesmos 2, porque eles estão condicionados a um outro atributo. Início de vigência, se ele não fosse mais válido, eu teria o fim de vigência aqui.
a forma de preenchimento. Então, esse daqui que é a lista estática, a hora que eu clico aqui no domínio, eu vejo a lista que a Receita Federal disponibilizou. Então, eu posso preencher aquele conteúdo com 01 ou 99. O de baixo também é lista estática. Eu posso preencher com 01 ou 02. O 5528 é um texto, então é manual. A finalidade também é lista estática, e os demais campos são todos textos. Se fosse booleano, seria um falso ou verdadeiro. E aqui também é indicado a forma de preenchimento. Quando é um campo data, é indicado você tem que colocar barra, você tem que colocar traço, você não põe nada. Então, o próprio portal indica a forma que ele espera receber a informação. E o tamanho do campo, quantos caracteres cabem naquele campo que está sendo preenchido. Se é número e tem 2, 4, 6 casas decimais, também é apresentado aqui quanto pode ser inserido de casa decimal. E se é um CNPJ, por exemplo, vai ser indicado a máscara, como que tem que ser preenchido, se com traço, se com ponto ou não. Condição. Só aparecem dados nos itens que são condicionados, como naquele que eu mostrei. Ó. Nesse daqui também é condicionado. Se o 5946 for igual a 999, eu tenho que preencher o atributo. Fórmula. Fórmula é o único campo que é do e-comics. Para que serve essa fórmula? Nós deixamos o sistema preparado para receber fórmulas e, no momento de gerar o catálogo de produto, já preencher com o dado do cadastro de material ou de qualquer outra fonte. Então, aqui é um código de programa que deve ser escrito por um responsável, né, com essa expertise, e indicar de onde deve obter aquela informação. Não tem nenhuma fórmula hoje cadastrada, tá? Só tem a estrutura. O domínio eu já expliquei para vocês, que é quando tem uma lista de valores. O objetivo é onde se aplica. Então, esse atributo se aplica ao catálogo de produto. Se eu trocar aqui para o primeiro, que é o exportação, ele se aplica já ao tratamento administrativo, que é outra coisa. E o órgão anuente, o órgão que vai dar anuência naquele item quando ele estiver numa licença de importação, numa NIMP, numa DUI. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é o IBAMA. Essa tabela me permite extrair todos os dados para um Excel. Demora para extrair em função da quantidade de linhas da planilha. Só clicar aqui, ele vai perguntar se tem certeza e ele vai gerar um CSV. A parte de filtros, eu posso fazer uma pesquisa. Eu quero saber todas as NCMs que eu posso usar no produto, por exemplo. Eu acredito que todas aqui permite isso. Então, aqui tudo que eu posso usar em produto que tem atributo. Eu posso fazer filtro por NCM, então eu quero pesquisar uma NCM específica. O sistema vai trazer só aquela NCM para mim, com os respectivos dados daquela NCM. E também posso pesquisar um atributo específico. Existem atributos que eles são usados em mais de uma NCM. Tem atributos que não se repetem. Então, se eu quiser descobrir onde aquele atributo é usado para montar uma fórmula, por exemplo, eu filtro aqui por atributo, olha, como nesse exemplo. Esse atributo de lote é muito conhecido, né, que é o número do lote da mercadoria. Então, tem várias NCMs que usam esse mesmo código de atributo. Então, se eu for montar uma fórmula que eu tenho essa informação no cadastro de material ou em outro local do sistema, eu filtrei por atributo, aí eu sei que eu vou ter que replicar aquela fórmula em todos os atributos de todas essas NCMs, para que todos eles recebam a informação. Eu apertei para rolar até o final. Esperar um minutinho aqui que ele já vai finalizar. Então, uma vez acabou de instalar a aplicação, vai utilizar o catálogo de produto, obrigatoriamente tem que fazer essa carga. Aqui está o lote daquela NCM que eu escolhi, a NCM fica aqui em cima no cabeçalho, e na fórmula aqui, eu tenho aqui, ó, replicar a fórmula para os registros com o mesmo código de atributo.
que é o caso que eu acabei de mostrar. Tem 250 NCMs que têm o mesmo atributo. Para eu não ter que colocar na mão por um, se a fonte é a mesma, eu clico aqui em replicar. Depois que eu insiro, o sistema replica para todos e utiliza da mesma fonte. Existe uma forma de carregar os atributos manualmente, tá? Aqui, dentro do menu comum, interface de entrada, carga de tabela no Syscomex Web, nós temos a opção carga manual, lista de atributos por RCM. Aí tem que baixar essa lista lá do portal, nosso manual tem um link, vai gerar um arquivo, acho que é HTML, se eu não estiver enganada, vai preencher aqui e vai clicar em extrair. É a única forma de fazer a extração sem certificado digital. Aí tem que ser por aqui, na forma manual. Se não marcar o manual aqui, ele carrega da forma automática e vai exigir o certificado, como se fosse na outra tela. Tem a mesma funcionalidade. Então, uma vez carregado os atributos, o próximo ponto é definir o que eu quero. Quando eu for gerar o catálogo de produtos no e-commerce, eu quero já ver na tela tudo carregado, eu quero ver só os opcionais ou só os obrigatórios, ou eu não quero que carregue nada. Eu sempre vou querer pôr um a um na mão. Aqui eu deixei com todos, e no momento da carga eu vou explicar isso para vocês. Então, esses são só esses dois setups que precisam estar configurados. Como eu vou começar a operar no e-commerce? Eu atuo faz algum tempo já no sistema, eu tenho uma base de dados extensa e eu quero começar a colocar o meu produto no catálogo. Como que eu devo fazer? Existem algumas opções. Posso fazer na mão, acessar a tela de manutenção. Eu venho aqui, eu escolho a NCM do meu produto e eu vou preenchendo os dados. Eu salvo, eu coloco a descrição, e aí eu vou preenchendo qual é o meu código interno correspondente, qual que é a minha descrição detalhada, aí eu tenho que carregar os atributos aqui, ó, porque eu não fiz através de carga, estou fazendo manual, aí ele traz os atributos, eu preencho, então eu tenho a opção de fazer manual. O que hoje eu não recomendaria, quem já tem uma base de dados, eu recomendaria fazer de forma automática. Como é a forma automática? Eu tenho a opção carga de itens em massa via e-commerce. Então, eu venho aqui, eu posso executar para ver todos os registros. Então, se eu executo, aqui eu vejo todos os que não têm ainda um registro no catálogo. Então, eu tenho aqui vários produtos que eu ainda não tenho registro no catálogo. Ou eu posso começar dizendo que eu quero sanear somente os meus itens usados nas DIs dos últimos 6 meses, só preencher os últimos 6 meses aqui, dá ok. Ou eu quero do PO, quero sanear os POs usados, criados nos últimos 15 dias. Coloco o período do PO, ok. Ou quero filtrar por uma NCM específica, por uma unidade, ou por um código de item dentro do meu produto, que é o código do item do ERP. Então, a empresa faz o filtro conforme ela desejar. Eu deixei algumas coisas aqui já prontas para facilitar para mim. Então, aqui nós temos o cadastro, né, do item. Se eu dou um duplo clique, eu consigo visualizar aquele item no meu cadastro. Então, aqui é o dado mestre que veio lá do RP. Código, descrição, isso não se altera. A origem dessa informação é no RP. As organizações. Essa parte das organizações é o que vai determinar para quantas raízes de CNPJ que vai ser necessário fazer o envio desse produto. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho só esse item vinculado na matriz. Então, dependendo a quais empresas a matriz estiver vinculada, serão as raízes. Então, aqui, empresas, organização de inventário. Se eu procurar a matriz, que é a organização daquele item, e eu clico em empresas, ó, vai carregar tudo isso daqui, porque está habilitada para todas essas empresas aqui. E cada uma tem uma raiz diferente, então aparecerão todas as que têm CNPJ. Que eu uso o Latam também nesse ambiente, que são operações fora do Brasil, por isso que tem algumas sem CNPJ. Part number não é relevante na carga. Descrições, super relevante.
O portal único pede uma descrição completa. Se aqui houver uma descrição completa, ela será carregada automaticamente para o catálogo. Os demais dados não são relevantes para a carga. Somente código, descrição e a descrição complementar e, óbvio, o NCM. E como que eu faço para saber quantos atributos eu tenho para essa NCM em questão? Eu posso dar um duplo clique aqui também, posso conferir a NCM se eu precisar. E aqui na lupa, eu consigo ver os atributos que tem nesse item. Olha a quantidade de atributos que tem nesse material. Tem muitos atributos. Então, aqui tem as formas de preenchimento de cada um desses atributos, né? Eu vou usar esse exemplo aqui para teste, tá? E aí, a próxima ação que eu posso fazer aqui. Eu posso vir aqui, criar atributo, tenho que marcar, marco. Eu crio 1 para 1. Este código de material vai dar origem a um código dentro do catálogo do produto. Se eu marco 2 e eu clicar em criar produto, vai fazer a mesma coisa, só que para 2. 1 para 1. Um código no catálogo para esse e um para esse. Se eu quiser agrupar, as características desses dois itens devem ser idênticas para que eu possa fazer o agrupamento. Nesse caso, eu marco os dois e coloco criar, agrupar e criar. Gera um número de catálogo com 2 códigos internos da empresa. Eu vou fazer com 1, depois eu faço com 2 para mostrar. Então, eu vou fazer esse primeiro aqui. Marquei e cliquei em criar produto. Vai exibir uma mensagem com o log de eventos e como eu fiz 1 para 1, ele já mostra na tela. Senão, bastaria que eu viesse aqui e checasse o ID que ele foi criado. Esse ID é um ID interno do e-commerce, tá? Ainda não é um número lá no catálogo. É um controle interno da NSI. Então, vem aqui o ID, a modalidade, por enquanto, é só importação. Veio através de uma carga que eu fiz da tela. A NCM do item, o código interno do item. Se eu for dando duplo clique nessas bandeirinhas, eu consigo ir abrindo os dados de origem, tá? É só um facilitador. A descrição. Lembra que eu comentei que se houvesse descrição complementar configurada, seria carregada automaticamente. Então, está aqui. Os atributos. Como eu configurei nessa tela aqui de parâmetros para carregar todos, então, nesta aba, ele trouxe todos. Senão, eu teria que vir aqui e fazer isso manualmente. Ou, se eu tivesse escolhido apenas os obrigatórios, ele teria trazido para mim só os obrigatórios. Deixa eu ver se nesse caso aqui são todos obrigatórios. Aí, qual que é o passo agora? Eu carreguei no e-commerce. Isso não significa que eu já mandei para o catálogo. Eu ainda não mandei. Está apenas no e-commerce. Eu tenho que preencher esses atributos. Então, eu vou começar preenchendo aqui. Eu vou colocar informações fictícias, tá? Para poder mostrar para vocês depois. Então, ó, esses dois são campos textos. Eu coloquei qualquer coisa. O destaque da LI, lista estática. Eu tenho que escolher entre 01 e 999. Aí, a composição é um campo texto. O sortido é um booleano, verdadeiro ou falso. Eu vou colocar que é falso. Aí, esses dois de baixo, o 10292, 10291, estão condicionados ao 5426. Então, aqui eu vejo que são condicionados. Eu já sei que eles são condicionados baseados no verdadeiro, só preencho quando é verdadeiro. Eu vou deixar vazio para mostrar que o sistema vai apresentar erro se eu preencher de forma inadequada. A subclasse é uma lista. Também eu vou escolher aqui. O grau de risco também é uma lista. O prazo de validade é um número inteiro. Então, eu posso informar aqui, ó, até 10 posições. Então, eu vou colocar aqui que ele é válido por 36 meses. A destinação final. Saúde humana.
A finalidade também é uma lista. Pesquisa clínica. E aí eu tenho estágio de fabricação, que também é uma lista. Vou colocar produto acabado. E eu tenho um último aqui, que também ele é um subatributo do atributo finalidade. Eu vou preencher para a gente forçar alguns erros aqui, e vocês entenderem qual que é a lógica deles. Eu vou salvar. Depois que eu fiz isso, eu posso ver aqui na aba raiz todas as raízes que carregaram com base naquela organização de inventário vinculado. Eu posso inserir já quem é o fabricante. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho uma lista de fabricantes que eu já enviei. Eu já posso colocar o fabricante aqui, ou o fabricante é desconhecido. Posso colocar o fabricante desconhecido aqui. Só que a hora que eu for fazer a do INPE, eu tenho que escolher um só. Eu não posso trabalhar com vários. No catálogo, eu posso pôr quantos eu quiser. Na hora de fazer a do INPE, eu vou ter que dizer qual desses que vai se aplicar àquela operação de importação específica. E aí, aqui nós temos histórico. Então, eu tenho o histórico da capa ali, produto, e eu tenho o histórico dos fabricantes, que eu incluí aqui 3 fabricantes. E também nós temos um histórico da raiz, que eu, por enquanto, eu só fiz a inclusão. Qual que é o próximo passo aqui? Eu poderia ter carregado 50 itens, feito esse trabalho um por um de preencher os atributos aqui, só que só isso não é suficiente para que eu transmita, não é suficiente para que eu venha aqui e marque para transmissão, porque ele não está conferido. O ponto de conferência é o ponto de start, que eu libero para uma outra pessoa fazer a transmissão, ou para eu mesma. Vamos supor que quem vai preencher os atributos é um funcionário da empresa que ele não tem acesso ao catálogo no radar, é o despachante que vai transmitir. Então, o usuário da empresa faz todo o cadastro, confere, isso é um start para o despachante, para ele falar, olha, eu posso fazer a transmissão agora. Então, eu vou conferir. O sistema apresentou erro. Então, aqui eu tenho um log de evento que tem alguma coisa de errado. Eu forcei essas mensagens, tá? Para poder mostrar aqui os atributos para vocês. Então, o log de eventos é esse aqui, mostra o ID do item. E o primeiro log de eventos está pedindo para eu preencher o atributo 91, 92, 72 e 59. Então, vamos lá. Ó, 91 e 92. Eu não preenchi. Então, eu vou vir aqui e vou preencher. Preenchi esse atributo. Aí, ele pediu para eu preencher o 72 também. E o 59 também. Porém, agora ele vai fazer uma segunda validação, para ver se o que eu preenchi bate com o que está no atributo pai. Ele deu outro erro. Então, ele está falando aqui o que para mim? Que o atributo 5443, ele só pode ser informado quando o domínio do 5950 é igual a 99. Então, o 5450, deixa eu ver, acho que eu vi errado o número. 5950, tem que ser igual a 999. 5950. Então, aqui, ó, ou eu preencho esse daqui com 999, ou eu tiro os outros atributos. Eu preenchi com 999. Agora eu vou ver de novo. Já eliminou aquela mensagem. Aí eu está falando do atributo final 292, que ele só deve ser preenchido quando o 5426 for verdadeiro. Mesma coisa para o final 91. Esses daqui, ao invés de preencher, eu vou eliminar. Então, aqui, eu vou vir aqui e vou dar um excluir. Pronto, está feito. Conferido. Então, eu forcei essas mensagens para que vocês entendam a lógica, como que o sistema valida. Tudo com base na carga de atributos, tá?
passou, todos os atributos foram preenchidos com sucesso. Agora, eu posso sim fazer a transmissão. Eu só posso operar nesse CNPJ. Então, eu vou marcar 2, só para mostrar o erro. Vou clicar em transmitir. Ele vai pedir o meu certificado. Eu posso marcar aqui um para sempre usar o mesmo, mas eu não posso porque eu uso mais de um na máquina. Se eu pudesse, eu marcaria. E ele já selecionaria aqui. Ele vai pedir para eu ver o log. Eu nem preciso, porque eu já vou ver aqui direto, mas se eu quiser, eu posso ver o log aqui. Não, abriu errado. Esse daqui. Então, ele deu erro para o primeiro, que eu não sou habilitado no radar para esse daqui, e deu sucesso 3 vezes para o outro CNPJ. Por quê? Porque além de incluir o item, eu vinculei 3 fabricantes. A API, ela se comporta de forma bipartida. Primeiro ela manda o item, depois ela manda os fabricantes, em 2 momentos, tá bom? Por isso que o log apareceu daquela forma. Então, agora, se eu vim aqui em histórico, eu consigo visualizar o histórico daquela raiz. Então, foi transmitido e está ativado. Se eu venho aqui no histórico do fabricante, eu também vejo que foi vinculado a essa raiz. Nossa, eu esqueci de pôr um fabricante. Para esse item aqui, de catálogo de produto, né? Eu tenho mais um fabricante. Posso pôr agora? Pode. Você vai vir aqui na linha, você vai falar, né, desconhecido, eu trago a da Argentina. Aí também tem um que é conhecido, que agora eu comecei a comprar lá do Japão. Marquei aqui. Só isso é suficiente? Não. Eu incluí, mas eu não transmiti. Como que eu faço para transmitir? Estou em cima aqui da linha do fabricante, venho no botão vincular, desvincular, escolho a opção não vinculados, marco a raiz, se tivesse mais de uma, eu poderia marcar várias, e clico em vincular. Vai chamar uma API aqui, e ele mudou aqui, ó, para vinculados. Então, transmitiu. Tenho que fazer a mesma coisa com o desconhecido. Marco, vinculo, e ele vai mudar para o vinculados. Posso olhar tudo no log de eventos, tá? Mas eu estou vendo aqui direto na tela. Aí, aqui no histórico, eu consigo visualizar, ó, que foi incluído, e depois que eu fiz a transmissão. Então, está enviado. E o número desse registro lá no catálogo de produtos? É esse daqui, 158. O catálogo é um número sequencial. Eu vou acessar o catálogo para mostrar para vocês, tá? Vocês podem usar pelo Chrome ou pelo Edge. Eu uso os dois, dependendo da minha escolha aqui do dia. Então, acessei o catálogo de produtos. Eu vou vir aqui no módulo catálogo de produto, produto consultar. E eu vou digitar o código do produto. Tem outros filtros que eu poderia usar, mas eu vou direto no código. Tenho ele exibido aqui embaixo. Então, eu vou abrir para mostrar para vocês. Que eu acabei de transmitir. É por raiz aqui. Se você fosse fazer manualmente no portal, teria que fazer N vezes em função da quantidade de raízes. Então, a raiz, o código do produto, a versão e a situação. Tudo isso eu tenho aqui no e-commerce. Código do produto, a versão e a situação. E a data aqui que eu fiz a transmissão. Os campos que têm hiperlink, eles permitem que vocês cliquem e eles ordenam de forma crescente ou decrescente, tá? O código interno do produto de vocês. Então, no RP, no SAP ou no Oracle, esse é o código do produto. O mesmo que eu vejo aqui na capa do e-commerce. O fabricante. Todos os que eu transmiti estão aqui. Tanto os desconhecidos como os fabricantes que já estavam cadastrados no catálogo. Eles têm que estar lá no operador, senão ele não tem como vincular aqui. A descrição do produto. Então, eu tenho aqui a descrição sucinta do produto e eu tenho a descrição aqui embaixo, ó, que é a complementar. Tá? E aqui no meio, todos os atributos que eu preenchi no e-commerce. Anexos, são anexos de dossiês. Eu vou mostrar, isso já está funcionando. Ontem estava fora do ar, mas já voltou. Então, hoje eu vou conseguir mostrar o que ontem eu não consegui fazer. Regimes especiais ainda não está sendo utilizado, está sendo preparado para utilização. E o histórico. Aqui no portal eu tenho um histórico que mostra que foi incluído o registro, que foi incluído o fabricante, ó, aqui. E eu consigo comparar versões. Versão 1, versão 2, nesse caso aqui eu tenho uma única versão, então não tem como comparar.
mas depois eu mostro para vocês como compara. Então, estou com tudo aqui. Eu vou fechar a tela para não dar concorrência. Vou voltar aqui no e-commerce. Agora, o que eu posso fazer aqui no e-commerce? Eu posso fazer uma retificação. Como que eu faço isso? Clico aqui na raiz, clico em retificação. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Se tivesse mais de um, eu poderia clicar em todos aqui, tá? Para retificar de uma vez. Ele abriu a retificação para mim. Eu posso vir aqui e trocar um atributo. Ou eu posso vir aqui, colocar mais um complemento na descrição. Posso mudar o que eu quiser mudar. Salvei e eu tenho que conferir de novo. Posso tirar um fabricante por outro. Não tem problema. Mas você não precisa, para trocar fabricante, não precisa fazer mediante retificação. Pode fazer direto aqui pelo botão vincular, desvincular. Então, marquei e vou transmitir. Ele gerou a versão 2. Tendo a versão 2, eu já consigo comparar versões. Então, eu posso vir aqui no histórico, aí eu posso vir no depara, e quando eu quero comparar a versão 1 com a versão 2. Ah, mas Isabela, eu estou vendo uma 1.1 aqui. Isso é da API. Quando eu mando uma retificação, ele cria 1.1 e essa 1.1 depois vira o 2, tá? É a API que faz isso, então isso não é um erro. Ou foi para o número 2, então eu consigo ver aqui, ó. Eu tinha esse atributo e eu mudei para esse. Eu tinha essa descrição e eu mudei para essa daqui. Se eu voltar lá no meu portal único, eu tenho que sempre reconsultar para ele atualizar. E eu vou ver a troca que eu fiz. Então, aqui na descrição do produto, eu troquei aqui esse atributo, escrevi exportador, e aqui embaixo eu escrevi complemento. Então, reparem que aqui em cima na versão, virou a versão 2. Se eu venho aqui no histórico do produto, eu posso comparar a versão 1, aqui também ele colocou alto, 1, e a 2. E eu também vejo aqui a comparação do que tinha e do que mudou. Inclusive, aqui o portal está com erro. É um bug do próprio portal aqui. Ele está mapeando históricos que ele não deveria, porque eu não fiz alterações aqui. Vou ter que abrir um chamado na SERP com esse exemplo e explicar que ele está fazendo um mapeamento incorreto. Toda vez que a gente pega um problema aqui no portal único, nós temos que abrir um chamado na SERP, tirar as evidências, explicar para eles o que foi feito, para eles analisarem, aí eles dão uma devolutiva. Então, nesse caso aqui, a gente acabou de ver um problema. Tá bom? Eu vou fechar esse registro. Vou voltar aqui para o e-commerce. Eu posso extrair o arquivo JSON dessa raiz. Eu marco a raiz, salvar JSON. Então, caso o técnico queira conferir o arquivo, só gerar o arquivo está aqui. Eu posso também desativar esse registro ou gerar uma nova versão, ou então consultar. E primeiro eu vou gerar uma nova versão. Eu vou clicar aqui, gerar nova versão. Ele pergunta se eu tenho certeza. Aí ele vai abrir aqui para mim, ó, nova versão. Quando eu gero nova versão, obrigatoriamente eu tenho que retificar alguma coisa, porque significa que eu estou fazendo uma alteração. Então, eu retifiquei aqui o complementar de novo. Salvei, conferi e vou transmitir. Tenho aqui a minha nova versão. Então, ele mudou de 2 para 3. Ah, Isabela, mas quando você fez a retificação, ele já não mudou de 2 para 3? Sim. Então, é praticamente a mesma coisa. A Receita Federal está preparando alguma coisa para essa nova versão, mas hoje é a mesma função, o retificar e o nova versão. O consultar. Eu fui lá no portal único e, por algum motivo, eu fiz uma alteração direto aqui no portal único. Eu entrei aqui em retificar, falei que sim. Aí eu vim aqui na descrição do produto e troquei aqui um atributo. Eu vou salvar. Ele está com um problema aqui, ó. Ele acabou apagando a finalidade. Outro problema no portal.
salvei. Quando eu fiz isso, ele gerou aqui a versão 2.1 para mim. Agora eu vou fechar aqui. Vou fazer uma nova consulta para ele atualizar. Aparentemente parecia a versão 2.1, mas não é. É a versão 3, tá? Então, vamos só conferir aqui, porque quando eu não saio da tela e altero, ele se perde aqui no portal. Deixa eu ver se ele ficou com a alteração que eu fiz. Não, ele não ficou, vou ter que fazer de novo. Eu não tinha reconsultado. Sempre tem que reconsultar aqui no portal, tá? Apesar dele ser web, ele não atualiza. Se você está no registro, ele sempre mantém o último. Então, tem que sempre ficar refazendo a pesquisa. Eu vou fazer de novo. Ok. Agora sim. Vou conferir se ele salvou. Salvou e salvou. Aí ele vai mudar a versão aqui para 3.1. Agora eu vou reconsultar de novo. Ele já mudou para 4. A funcionalidade do próprio portal. Aí eu vou lá no e-comics agora, eu sei que eu alterei lá, porque o e-comics estava fora do ar, eu precisava urgente, ou qualquer outro motivo. Clico aqui na raiz que eu fiz essa alteração, clico em consultar, o sistema, através da API, vai lá buscar os dados e atualizou aqui, ó, versão. Mudou para a versão 4. Lá no atributo, deixa eu reconsultar o... Ele não tem a capacidade de trazer o que foi retificado no atributo. Então, ele manteve aqui como importador. Então, a gente não aconselha que seja para dar manutenção lá. Mas ele consegue trazer a descrição, porque é um campo texto. A descrição veio, mas o atributo aqui, ó, não veio. Ok? Então, é sempre aconselhável fazer pelo e-comics. Aí, a próxima alteração que eu posso fazer aqui. Eu posso desativar. Seleciono o meu item, clico em desativar. Ele vai desativar esse material perante o portal. Eu não posso usar em LPCO, não posso usar em DWIMP, não posso usar em lugar nenhum. É como se ele não existisse mais. Se eu volto aqui e eu consulto, ele aparece aqui, mas como desativado. Para mim, ele não serve mais para nada. Eu não posso mais fazer nada com ele. Tá? Então, ele está desativado. Aí no e-comics, se eu tentar clicar aqui em retificar, ele permite que eu retifique, mas ele continua desativado. Então, não tem sentido eu fazer uma retificação de um item desativado. Eu tenho a opção aqui, ó, de nova versão. Ele pergunta se eu quero gerar uma nova versão. Eu vou colocar aqui sim. Ele mudou para nova versão em rascunho. Ok, nova versão pós-desativação. Aí eu vou transmitir a nova versão. E ele ativou. Então, reparem aqui, ó, a única forma de reativar um registro desativado é através de nova versão. Diferente do operador estrangeiro, que a API não está liberada para isso. Uma vez que eu desativei, eu perdi o registro, tem que fazer um novo. Aqui não. Aqui você consegue, através de uma nova versão, reativar aquele registro. Então, se eu fiquei com o mesmo número. Então, se eu voltar lá no portal agora, consultar de novo, eu consigo ver que ele foi novamente ativado. Então, eu tenho a possibilidade de voltar um item do catálogo para ativo. Dessa forma que eu acabei de mostrar, não existe outra forma de fazer, tá bom? Então, para transmitir mais de um, marco todos e mando para registro. Posso fazer isso em lote. O que mais que eu posso fazer aqui? Colocar anexo, que é a anexação de documentos. Então, eu estou aqui nesta raiz, a anexação é por raiz. Eu vou clicar no botão anexar, eu vou escolher o tipo de documento que eu quero. Aqui só vai aparecer o que eu posso anexar para o nível de catálogo de produto, tá? Então, eu vou escolher aqui o primeiro, lista de preço. Vou colocar a descrição. Preciso achar na minha máquina onde que está aquela lista de preço que eu estou anexando.
Eu vou pegar um arquivo aleatório, tá? Só para poder demonstrar. Deixa eu ver a extensão, porque tem extensão que eles não aceitam. Preencheu o nome aqui. Quando ele não aceita a extensão, ele não preenche o nome, fica vazio. Então, tem que ter o nome aqui. Aí eu vou indicar se é acessível para todos os órgãos, se eu tenho que restringir, se é acessível apenas para a Receita. Eu que defino essa parte. Palavra-chave. Eu sempre tenho que pôr a palavra que é obrigatória. Nesse caso aqui, o número dessa lista de preço. Então, eu pus um número aleatório aqui. Eu poderia pôr uma descrição, a NCM, a data de vencimento dessa lista. Essa lista, ela vence dia 10 de dezembro de 2023, por exemplo. Aqui, ó, tá o formato, a máscara que eu tenho que usar. Então, vou anexar. Terminado com sucesso. Apareceu anexado na tela aqui para mim. Aí eu tenho que assinar esse arquivo. Eu não posso transmitir sem assinatura. É assinatura eletrônica. Clico em assinar. Se eu tivesse anexado 50 documentos aqui, a assinatura funcionaria para todos eles. Nem precisei... vou ter que... Assinou, ó. Eu não vi o log, mas ele deu aqui com sucesso. Com sucesso. Então, ele marcou aqui, ó, assinado. Tá? Então, todos os dados estão aqui. Aí, eu vou fazer o que agora? Transmitir o documento. Clico em transmitir. Ele vai transmitir esse dossiê e vai vincular no catálogo de produto. Olha o número dele retornado aqui, ó. Se eu der um duplo clique, eu abro um anexo. E se eu clicar em visualizar arquivo, eu consigo ver o arquivo que eu anexei. Tá? Ele abre para mim. Aí eu volto lá no portal único, consulto de novo, sempre tem que ficar reconsultando. Venho aqui no anexo, e eu consigo ver o documento que eu anexei, ele está assinado, bonitinho. Se eu precisar fazer download, qualquer coisa, eu consigo fazer por aqui. Então, a parte de catálogo de produtos, o e-commerce está 100% integrado ao catálogo, tá? Então, aqui no histórico, eu consigo ver as operações que foram feitas de desativado, ativado. Então, tudo que foi feito na operação está ali. E na parte de fabricante fica aqui. E aqui é da capa do item. Tá? Se apenas se conferiu, criou, desconferiu, então ele fica registrado nessa parte aqui. Essa parte é um tipo de catálogo de produto. Aí eu tenho aqui, ó, carregar itens via Excel e tenho a parte de número do PO. O que significa isso daqui? Deixa eu pegar um número de PO aqui que eu deixei criado. Para mostrar para vocês. Eu posso ter um pedido de compra que não tem código de material. Se eu não mandar esses itens aqui, mesmo sem código lá para o portal, eu não consigo fazer a do INPE. Eu tenho somente as NCMs aqui, ó, no final. Então, o que eu vou fazer? Vou criar isso aqui na mão, porque ele não aparece para mim como um código de material na tela de cadastro de itens aqui da carga, ó. Eu não vejo esse item aqui, porque ele não tem um código. Então, como que eu tenho que fazer? Na mão. Manutenção. Aí eu coloco a NCM, dou um tab. Vou tentar salvar, ele vai falar que eu tenho que preencher a descrição. Eu ponho a descrição curta e eu salvei. Ele mostra no rodapé que foi salvo. Aí eu venho aqui na parte do PO, clico na lista de valores e vou colocando as linhas. Colocando e vou salvando. Um pedido que eu tenho 50 linhas, para não ter que fazer isso um por um, eu posso vir aqui na carga Excel, eu baixo o template que o sistema pede, né? Eu extraio as linhas daquele pedido, jogo aqui no template, né, número de PO e número de linha, salvo, aí eu volto lá na tela do e-commerce, carrego, preencho aqui, localizo o arquivo, carrego, ele vai dar um log de erros, com sucesso ou não, e vai carregar para cá. Isso dá para fazer também manual com código de material, tá? Então, essa parte é a parte diferente
para POs que não têm código de material. E aqui no atributo, ele não traz sozinho, eu tenho que clicar aqui em carregar, para ele buscar os atributos desse caso aqui. Aí é a mesma coisa, eu tenho que preencher esses atributos. Vou deixar vazio, porque eu não sei o que ele depende, eu vou olhar aqui no log. Atributo 10791, preencher o campo domínio. Então, ele pediu para eu preencher o domínio, é um texto, salvei, e aqui eu preciso pôr o CNPJ, porque ele não sabe de onde ele vai carregar. Então, eu venho aqui, ponho na mão e salvei. Agora eu vou conferir. Alguma combinação de atributo ali não bateu. Então, eu só posso preencher o atributo 91 se o 9998 for igual a 99. Então, eu volto aqui. Ou eu excluo esse, ou eu ponho 99 no anterior. Pus 99 no anterior. Conferido, venho na raiz e faço a transmissão. Transmitido. Tem o código do produto aqui, eu vou lá no portal, mostrar para vocês a diferença entre o 58. Então, eu tenho aqui o 59, e a diferença que o código interno é a descrição. Então, aqui no código interno, o que ele fez? Ele colocou a descrição aqui, ó, item 1. Porque é um que não tem código de material. Então, é isso que muda nesta tela. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tinha falado para vocês que eu posso carregar agrupado. Quando que eu posso carregar agrupado? Quando os dados daqueles dois itens, eles são idênticos. Ou eu também posso colocar um item a mais no que eu já tenho carregado. Então, primeira coisa que eu vou fazer com vocês é a carga aqui desses dois. Marquei esses dois, vou clicar aqui, agrupar e criar. O que o sistema fez? Um único registro para dois códigos internos. Só que aqui no atributos, eles têm que ser idênticos, porque se não for, eu não posso trabalhar dessa forma. Daqui para frente é igual, preenche as descrições. Aqui tem que preencher as descrições, as duas, porque eu não tenho de qual item buscar, então eu não sei qual é a descrição que vale. Então sempre vai ter que pôr na mão quando eu fizer desta forma. Depois toda a parte de transmissão é idêntica. Eu posso também incluir um item em um catálogo que já existe. Então, vamos supor que eu comecei a comprar esse item agora e eu já tenho um catálogo registrado com características idênticas, eu só mudei o código. Eu preciso fazer tudo de novo? Não. Marco aqui, venho aqui em vincular item. Aqui no ID vai ser exibido para mim os que eu tenho a mesma relação, né? Ele tem que ter aqui a mesma NCM, se eu tentar o primeiro ele não vai deixar. Eu vou pôr aqui no de baixo. Vincular. Ele vinculou mais um no 17. Ele abriu o meu registro que estava conferido, incluiu mais um, e aí eu tenho que vir aqui e fazer a transmissão, se eu já transmiti ou não, né? Aí ele vai aparecer aqui, se eu já transmiti, é só eu retransmitir, e se eu não transmitir, ainda tenho que fazer a transmissão. Preencher os atributos e fazer a transmissão. Fluxo normal. Então, essa tela, já mostrei elas completa para vocês. Vocês podem extrair isso daqui para Excel, se vocês quiserem, é só usar aqui utilitários, extração de dados e fazer a extração. Tem outras funções dentro do sistema. Acompanhamento e transmissão. O que eu acabei de fazer ali, um a um, eu posso fazer em lote. Posso marcar tudo aqui e enviar ao portal. Ele vai fazer a transmissão. Então, se tiver num status de retificação, ele vai transmitir.
Se tiver em nova versão, ele vai transmitir. Então, se não for um status que ele é ativado, ele vai fazer a transmissão. Tá? Então, eu pego aqui rascunho, eu posso marcar tudo, e ele vai transmitir, desde que esteja tudo certo. Então, como aqui, ó, ele está falando que não está conferido. Eu consigo fazer o filtro de conferência aqui em cima e ver se está conferido ou não. Eu vou pegar aqui, ó, os não conferidos e agora os conferidos. Esses três aqui eu quero transmitir. Talvez apresente alguns erros de atributo, porque são registros antigos, tá? Mas eu vou enviar mesmo assim. Então, ele vai fazer a transmissão, aí ele vai exibir um evento. E também aparece aqui o semáforo. Vamos ver o evento. Ele transmitiu os três, ó, o 14, o 15 e o 12. O único que passou foi o 12. O 14 e o 15 está com erro. Então, o 14 e o 15 estão aqui, ó, em vermelho. Tem algum atributo que não está batendo, é um registro que eu carreguei antigo, então os atributos eles mudam com frequência, né? Se eu já carreguei e não conferi, posso cair nesse problema de ter um atributo que não é mais válido. Aí o 12, para onde ele foi? Ele não está mais aqui, ele foi aqui para o ativado. Então, se eu vier aqui procurar o ID 12, ele vai aparecer aqui, ó, que foi o que eu acabei de fazer a transmissão. Então, o semáforo não tem nada, e aqui no final aparece que ele foi, deixa eu conferir se foi isso mesmo, que ele foi transmitido com sucesso. Essa tela eu também posso filtrar todas as empresas, mas eu só tenho operacionalizado em uma, tá? Eu posso fazer filtro por ativado, filtro por desativado, por produto do ano 2023, por aguardando transmissão, foi transmitido. Então, aguardando transmissão, eu consigo ver aqui o status, ó, todos esses aqui aguardando transmissão. Posso verificar aqueles que estão com erro, que eu preciso fazer algum tipo de correção. Através dessa tela, eu posso incluir também um item na mão, e posso fazer o envio. Também posso extrair para Excel. E os erros também ficam nessa parte aqui de usuário. Tá? Então, eu consigo ver aqui os erros sem ter que ficar clicando no semáforo, caso eu precise fazer essa checagem. Uma pergunta que eu ouço muito. Eu quero pesquisar nessa tela pelo meu código interno. Como que eu sei se um código interno meu, ele tem um registro de produto? Então, aqui eu tenho, ó, código interno. Esse daqui é o código interno. Se eu abrir o meu registro, eu também vejo o código interno aqui. Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar esse código, eu vou lá nos dados mestres, né, cadastro de itens, pesquiso o meu item aqui e venho aqui na aba catálogo de produtos. Então, aqui eu consigo ver se já existe um catálogo para esse item. E existe, ó, 158 para essa raiz apenas. Aí eu preciso fazer a inclusão para os demais. Através de um duplo clique, eu abro o catálogo de produtos aqui. Também consigo transmitir a partir daqui. Se eu não tivesse criado, se eu tivesse pegado um item, deixa eu pegar um que não tem nada, esse daqui que não tem nada, eu poderia vir aqui, vincular ele em um que já existe, né, selecionando aqui, nesse caso não tem nenhum igual, ou eu posso criar. Ele faz a mesma coisa que eu fiz, só que por essa tela aqui. Mesma coisa que eu fiz pela tela de carga. Então, tudo acaba chegando no mesmo lugar, que é a tela de manutenção. Tudo vai parar aqui. O que eu tenho aqui no e-commerce, além disso? Eu posso fazer aquela conferência em massa. Eu carreguei vários itens, pedi para alguém responsável sanear todos, a pessoa saneou, e ela não quer ficar conferindo um a um. Ela pode vir aqui, marcar quais ela quer, e ela vai conferir. Aí o sistema vai fazer a mesma coisa que ele faz na conferência na mão. Ele vai ver se os atributos estão batendo. Então, no meu caso aqui, ó, deu erro. Vai aparecer aqui no log, e vai pedir para eu olhar outros logs, 55, 56, 57, 58. Então, aqui, ó, atributo obrigatório que eu não preenchi. Diversos atributos que eu não preenchi. Então, só vai passar na conferência se passar na validação. Mas eu posso conferir aqui em massa. Tá? Então, é um facilitador.
O que mais que eu posso fazer aqui? Alteração de dados mestres. Vamos supor que alguém acessou o SAP, o Oracle, e trocou a descrição de um material. Ela tinha uma descrição X e foi mudada para Y. Como que eu vou saber que eu tenho que pegar esse item e fazer um ajuste nele no catálogo de produtos? Através dessa tela. Então, através dessa tela aqui, eu consigo saber que houve uma alteração e que eu preciso fazer uma nova transmissão. Então, aqui eu tive uma alteração na descrição. Eu clico no item, primeiro eu vou abrir para a gente ver. Esse item, a descrição que está no catálogo está diferente do que está aqui. Pode ser um erro ou não, eu fiz de propósito mesmo, eu fui lá, alterei e esqueci de trocar no catálogo, sem nenhum problema. Ou realmente pode estar errado. Ó, esse registro aqui, ele está ativado. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou marcar aqui e vou clicar em retificar. Tem certeza que ele vai retificar? Sim. Aí ele vai dizer que foi feito com sucesso, né? Aí eu tenho que abrir aquele registro. Eu vou lá na tela de manutenção, ou através dessa tela aqui, e vou verificar os que estão aguardando transmissão dos meus registros e da empresa que eu estou logada. Eu não decorei o número, eu deveria ter decorado o número quando eu fiz a retificação. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, é o ID 1325. Vai pela tela de manutenção. 325. O que ele fez? Colocou como rascunho, em retificação, tirou a marcação. Aí eu tenho que vir aqui na descrição e tenho que acertar ela. Eu vou vir aqui. Eu pego a descrição correta. Troco ela aqui. Confiro. Salvo, né? Confiro. E faço a transmissão. Ele vai salvar lá que teve uma retificação. Nós estamos fazendo uma melhoria nesse controle, porque o sistema está fazendo umas validações além daquelas que são necessárias, estava aparecendo mais coisa nessa tela de controle, tá? Então, nós estamos fazendo uma adequação que vai sair no próximo patch. Eu posso gerar uma planilha para Excel. Quando eu gero essa planilha, ele vai trazer marcado em vermelho também os campos que sofreram alteração. Marcado em vermelho. NCM, por exemplo, trocou a NCM, não tem o que fazer, tem que desativar o item e fazer um nulo, tá? Posso criar avisos. Então, eu posso vir aqui, criar o aviso. Eu quero receber todo dia, às 10 horas da manhã, um informe que eu tive dados mestres alterados. Divergentes do catálogo. Coloco a mensagem que eu quero no cabeçalho e no rodapé. Peço para não alterarem o assunto. Salvei, aqui embaixo eu coloco quem é a pessoa que vai receber. Eu estou com o usuário aqui de grupo, tá? E aí, uma vez por dia, esse horário tem este job aqui, que ele roda e ele envia uma mensagem aqui na caixa, indicando que teve alteração e com a planilha em anexo. Então, eu consigo ver isso por e-mail sem ter que ficar acessando o sistema. Esse botão serve se eu quiser ter uma visão atualizada, porque como esse job roda no tempo que eu defini aqui, ó, uma vez por dia, né, um job que varre os registros, os dados mestres, eu posso vir aqui e atualizar. Só atualizar e conferir que está feito. Próximo ponto importante, controle de atributos versus produtos. Constantemente, o portal único está
desativando os produtos que vocês inseriram. É constante ainda, diminuiu um pouco a frequência, mas está desativando. Como que você sabe que ele desativou? Só através daqui, ó. Tem esse sininho que é chamado de push. Quando você loga no portal, você vê se tem alguma mensagem de desativação. Não tenho nenhuma recente, mas apareceria aqui produto XPTO desativado. Nós estamos trabalhando no roadmap para trazer essas mensagens para o e-commerce. Ainda elas não estão retornando, tá? Eu só sei por ali. Mas nós construímos essa tela onde a gente consegue comparar os atributos. Então, por aqui, eu já consigo saber que o meu item teve uma alteração e foi desativado. Porque eu consigo dizer, deixa eu agrupar para ficar mais fácil de ver. Eu consigo dizer aqui que para essa NCM, essa descrição de produto, eu tenho um atributo novo. Eu clico aqui e eu vejo que entrou esse atributo para essa NCM. Se eu tirar a função agrupada, eu vejo o código do produto aqui, quando tem, tá? Quando eu já transmiti. Porque aqui ele varre também não só os que eu não transmiti, varre também os que eu já transmiti. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não tem nenhum transmitido nessa base que teve alteração. Aqui, ó, quando eu tenho mais de um, ó, esse exemplo aqui, eu tive 2 atributos que foram incluídos. Eu consigo visualizar aqui. Eu também tenho atributos que são inativados, como esse exemplo. Eu consigo ver aqui que esse atributo, ele foi inativado, ó. A data de vigência dele foi encerrada dia 11/1. Então, todos esses daqui, se eles tiverem código de produto, precisa checar se ele foi desativado no portal. Esses daqui que eu ainda não enviei, o que eu faria? Eu viria aqui no meu cadastro, tiraria a conferência, tenho que desmarcar aqui, eu vou retificar, ele não apareceu ali, mas ele deveria ter aparecido. Eu abri o rascunho, eu venho aqui em atributo e clico em carregar atributos. Ele vai carregar os novos para mim. Aí eu preencho o que falta, tiro os que estão inativos, caso tenha algum que esteja inativo, confiro e mando de novo. Então, 2 funções muito importantes, tá? Aqui também eu tenho como cadastrar os avisos, é a mesma estrutura do outro. Eu coloco um código para o aviso, o horário que eu quero receber, se é diário, mensal ou semanal, e preencho as mensagens aqui. Defino a pessoa que vai receber, e depois eu recebo aqui no e-mail, ó, atributo versus produtos, e também vem uma planilha. Ó, aqui eu tenho a planilha e marcado em vermelho. Tá feito. Essa tela também eu posso extrair para Excel, clicando em gerar planilha aqui. Ou eu posso clicar aqui em editar para abrir o catálogo, ou dar um duplo clique aqui que eu também abro o catálogo. Então, a visão agrupada é a melhor visão para a gente conseguir visualizar. Aí eu tenho outra funcionalidade aqui. Eu consigo carregar o JSON do portal para o e-commerce. Lá no catálogo de produto, tenho aqui produto, exportar produtos. Eu posso marcar aqui e exportar. Vai gerar um zip na minha pasta de download. E eu também posso exportar o fabricante ou os regimes especiais. São 3 exportações diferentes, eu tenho que fazer as 3, não consigo fazer tudo em uma vez só. Regimes ainda não está operando, então tenho o fabricante. Seleciono, clico em exportar. Gerou para mim mais um zip. Aí eu volto aqui no e-commerce, nessa tela, e aí eu tenho que escolher. O que eu vou carregar? Produto e vínculo. Sempre produto primeiro. Seleciono a pasta. Produto primeiro. Carrego. Aí ele vai fazer uma verificação. Os dados que estão lá no portal têm que ser os mesmos dados que estão no e-commerce. Se não houver esse deparo igual, não processa. Terminou aqui, eu dou um duplo clique e aí eu consigo ver
os diversos erros. Não encontrou o item 2626, por exemplo. Ó, itens todos não encontrados. Esse daqui, ele encontrou. Ele foi lá e ou ele inseriu ou ele atualizou. Então, aqui eu tive uma atualização. E assim por diante, eu tenho que acompanhar todos os registros aqui que eu fiz a importação, para ver se bate com o JSON. O formato é JSON, tá? Não é Excel que vem do portal. E depois eu tenho que voltar aqui e carregar o vínculo do fabricante. Mesma coisa. Escolho a pasta, onde está o arquivo. Escolho a opção fabricante e a mesma carga. E também vou ver o mesmo log de eventos. Aí ele vai indicar para mim no log se ele fez algum vínculo. Então, ele tem vários erros que ele não encontrou. E esse daqui, na sequência 10, código 5, ele vinculou o fabricante no ID 36. Então, aqui eu tenho a amarração. E, por último, nós temos uma carga via Excel. Essa carga via Excel, ela tem um template. Eu posso baixar esse template vazio e fazer todo o preenchimento da planilha de forma manual e carregar os itens através da planilha. Então, aqui está explicando em cada célula como eu tenho que preencher essa planilha. Só que esses dados, eles se repetem em função das raízes e dos atributos. Ou então eu posso, no eComics, vir aqui carregar em massa, carrego tudo que está aqui, volto aqui nessa tela de carga em massa via Excel, escolho baixar template histórico. Eu pego tudo que está como rascunho, que está com o atributo carregado, por exemplo, e que está aguardando transmissão. Dou um OK. Aí, dependendo da quantidade de dados, é o tempo que vai levar para fazer a extração. Aí, eu vou ter no Excel os dados pré-preenchidos para eu conferir ou para eu preencher o que eu precisar. Eu vou pôr um filtro aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Aqui tem vários IDs. Então, o ID, ele se repete, que é o ID interno do eComics, em função das raízes. Então, quanto mais raízes eu tenho, mais vezes se repete. Atributo, domínio e raiz é um fator que faz repetir a informação na planilha. E fabricante também. Então, não é fácil trabalhar com uma planilha Excel em função da forma que eu tenho que mandar os dados para o sistema. Nós estamos trabalhando para melhorar a input desses dados, mas hoje está dessa forma. Então, a melhor forma de trabalhar é assim. Já extraí um pré-preenchido, aí eu preencho o que falta e faço a transmissão. Para preencher um que falta, ao invés de eu escolher com atributo, eu posso escolher sem atributo. Aí, diferente daquele exemplo que eu acabei de mostrar, onde ele trouxe o atributo preenchido, nesse daqui ele vai trazer vazio, para eu fazer o preenchimento, e depois é só eu entrar lá e fazer a carga. Eu vou pegar aqui, ó, vou filtrar o 21. Ele trouxe para mim repetido. Ele repetiu em função das raízes, mas se eu fosse trabalhar com uma raiz só, por exemplo, eu seleciono aqui, selecionei duas. Eu poderia preencher, mas aí eu tenho que saber quais são os códigos dos atributos, preencher os códigos deles, e aí poder fazer a transmissão. Se é 1 para 1, ok, é uma linha só, mas se não for, também vai ter aquele monte de informação que a gente viu no arquivo anterior. A gente está trabalhando aí de uma forma para melhorar. E aí nós temos aqui, nessa de novidade do governo, que foi prometido. Hoje eu falei para vocês que vocês poderiam extrair um arquivo lá do portal e fazer a carga dos atributos manual através da nossa interface com o Syscomex. E podem. Só que vocês entram lá e vocês só veem um arquivo. Então, o nome do arquivo que tinha antes de ontem, hoje, é o mesmo. Vocês não conseguem entrar lá e saber o que mudou de ontem para hoje. Eu consigo saber pelo eComics, pelaquela tela de controle que a gente tem, mas não pelo portal do Syscomex. Eles prometeram que eles iam liberar versões, para que o usuário pudesse saber o que mudou.
E a previsão da implementação dos atributos em produção é do meio do ano para o final do ano, tá? O segundo semestre aí. Então, a parte de produto, o que eu tinha para mostrar para vocês é essa funcionalidade. Aí pode abrir para as perguntas, pessoal. Ju, se você está falando, você está no mudo, tá? Ju. Desculpa, agora eu mutei aqui. A gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou. A primeira é da Luísa. Ela pergunta se as informações que estão sendo marcadas e incluídas manualmente, se vai ter alguma forma de fazer o carregamento no Excel, uma vez que as tabelas de atributo já tenham sido carregadas. Ou será necessário entrar em cada um dos cadastros para revisar antes de enviar? Melhor abrir o microfone dela, mas não entendi a pergunta dela. Tá. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Ela já saiu, não está aqui mais Depois a gente vai ter que entrar em contato com ela por e-mail para entender o que ela quis dizer. Porque todas as telas que tem aqui são passíveis de extração para Excel, e agora no final eu acabei de mostrar a carga do Excel. Então, eu não sei se ela, quando ela fez essa pergunta, ela não tinha visto essa Pode última ser. parte. Então, que é isso que a gente tem a forma de, eu consigo carregar o JSON do portal para o e-comics, consigo gerar planilha no e-comics, alimentar e carregar de volta. Se ela já tem no Excel, parece que é isso que ela quis dizer, você tem como ela mandar para cá? Tem. Se o código do atributo for igual ao do portal e o código do e-comics for igual ao da planilha dela, vai carregar. Também carrega, tá bom. Carrega. Ele carrega os atributos, tudo preenchido. Depois, a única coisa que a pessoa tem que fazer, se ela usar a planilha, ela tem que conferir e transmitir. Tá. Porque ele não vai carregar conferido. Ela confere e transmite. Sim, tá bom. Eu acho que realmente ela não tinha ter visto, acompanhado, porque né? ela mandou a pergunta bem no início. Exato. Tá bom. Aí tem a pergunta aqui do Jaime. Quando da efetivação da DWIP via e-comics, a NSI vai disponibilizar ou ter algum canal de contato expresso para tirar dúvidas em relação a algum erro ou inconsistência que apresentar? Suporte. O nosso canal é o suporte hoje, vai continuar dessa forma. Então, uma vez que a empresa aplicou o PET, se ela tiver algum problema ou dúvida, o canal de acionamento é o suporte. Nós fizemos o webinar para poder esclarecer as dúvidas. As empresas que estão com as releases atualizadas e quiserem um treinamento, pode solicitar para a academia. A academia acompanha, faz junto, né, Bruna? Com o Sim, isso usuário, mesmo. tira as dúvidas ali na hora, mas se a empresa optar por trabalhar sozinha, aí o canal é o suporte. Perfeito. E caso a empresa ela opte também em contratar um consultor relacionado a um período para fazer um Sim. acompanhamento de produção, também é possível, tá? Então, a gente tem esses 3 canais que vocês podem seguir. Aí temos a pergunta do Vinícius. O catálogo precisa ser feito em nível de KU ou podemos fazer em nível de PO, considerando os POs com vários SKUs, mas com pequenas variações no produto, como, por exemplo, tamanho, cor? Ele pode fazer por PO, mas se ele fizer isso, sempre ele vai ter que fazer. Para cada importação, ele vai ter que fazer. Se ele fizer por PO. Tá. Aí Eu acaba não gerando. vejo vantagem, não vejo vantagem nesse tipo de cenário. Então, você tem 1 milhão de importações por ano, se fosse um PO para cada 1 milhão de POs, você ia ter que fazer toda vez um catálogo de produtos. Não vejo vantagem nessa operação, porque o foco do catálogo de produto é justamente o reuso da informação, você cadastrar aquele item uma única vez e reutilizar em toda a sua estrutura nos próximos processos. Poder? Pode, mas eu não acho que isso seja uma vantagem.
A empresa acaba tendo que analisar a vantagem dentro do processo que ela tem hoje para fazer, mas realmente não faz, né, tanto Muito sentido assim. sentido. Agora, a pergunta dele. Eu tenho um pedido de compra que tem o item 10. Eu importo esse item 10 em todo o meu pedido de compra. Eu posso fazer o meu catálogo de produto ali e carregar o pedido de compra com o código de material e toda vez eu usar aquele ali? Não. Essa tela que me permite fazer a carga, essa tela de manutenção aqui, ó, na capa, ou você trabalha com código de item, ou você trabalha com o número de PO. Não dá para trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, Uhum. tá? Tá bom. Ok. E aí, a última pergunta da Daniele é se o item sem PO estará ok para cadastro de itens barra NCM, mesmo que não tenha PO. Isso depende do seu cadastro. Tudo que vai para o catálogo de produto está relacionado diretamente a essa tela, cadastro de itens, que é uma view ou um IDOC do SAP, se for Oracle é view. Então, tudo depende de como está a sua base de dados, que é onde está o seu dado mestre. Se o seu dado mestre estiver ok, para cá vai vir ok, e o atributo você vai ter que dizer qual é. Agora, se isso daqui não está certo, a descrição que vem para cá não é a correta, ou a descrição complementar que está aqui não é a certa, então não vai ficar correto quando você fizer a migração. A NCM que está aqui tem que também ser adequada para esse material. Sim. Então, pelo menos os dados básicos do material precisam estar corretos. Sim. O catálogo de produto, no fim, vai acabar fazendo com que as empresas revejam muito bem as classificações fiscais, né? Sim, vai. E a hora que Então, eu for falar no último dia da do INPE, eu vou falar da gestão de risco que vai ter em cima disso. é outro ponto Porque muito importante a também. gestão de risco, ela vai olhar o catálogo de produtos. Vou dar um exemplo básico agora, mas eu vou falar lá no dia. Eu importo a NCM 84591000. Eu importo, meu concorrente de São Paulo importa, meu concorrente de Minas importa, meu concorrente do Sul importa. A hora que todas essas DUIMPs entrarem no portal único, tem uma inteligência artificial que vai checar os atributos que a empresa A, B, C, D, E, que elas estão informando para esse produto. E se houver uma homogeneidade aí, os atributos são iguais para todas elas, eles vão olhar a questão de preço, de onde está vindo. Então, vai ter uma série de riscos que vai ser avaliada em função daqueles produtos com as mesmas MCMs importadas por várias empresas. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito de forma bem clara e bem séria. Não é um chute de informações. Tem que ter uma base legal aí para informar o que está informando. Porque senão depois vai parar lá na gestão de risco. E aí a carga vai começar a cair em canal vermelho. É, como vai ter essa parte de gestão de risco, inteligência artificial, Nossa. algoritmo, que vai começar a pegar, então é extremamente importante que cada empresa revise isso daí. O Vai Vinícius, começar a funilar, né? é, o que ele Vai comentou. facilitar e vai afunilar. Desculpa, Ju. Não, imagina. O que o Vinícius comentou sobre a pergunta dele é que, como eles trabalham com produto de moda, é muito sazonal. Então, eles têm muito cadastro de itens novos, Uhum. mais até do que de pedidos, entendeu? Então, talvez aí, de acordo com o que seja o seu setor, e o tipo de produto que tem, precisa ser avaliado qual que vai ser a melhor maneira de se fazer. Aí nessa carga aqui via Excel, se ele tem produto novo que se enquadra em um que já existe no catálogo, é só ele marcar e vincular o que já existe. Ou então ele pode vir aqui fazer em massa, eu incluí 20 produtos novos, quero fazer o catálogo para esses 20, marca todos e cria um a um, ou agrupa e cria, ou vincula, ele tem essas três opções. Né? Ele não Essa tem que parte ficou digitar bem na mão. interessante mesmo. A gente tem a pergunta da Tamara. Em casos de itens que possuem mais de um fabricante, tendo uma marca e modelo específico por fabricante, nesse caso, deveria ter dois registros no portal para o mesmo item? Não. Alguns atributos estão no nível do catálogo de produto, que são esses atributos que vocês viram aqui.
Existem outros atributos que estão no nível do LPCO, que vou falar semana que vem, e existem atributos que estão no nível da do INPE, que é no nível do processo. Por exemplo, número de série, marca, pode estar no nível do processo. Então, nesse caso, a hora que você for fazer a do INPE, que você escolher qual que é o fabricante, você vai ter o atributo da do INPE, que você vai colocar como sendo o número de série e marca daquele fabricante. Ele não está ligado ao catálogo, ele está ligado à operação que está sendo importada, ao processo sendo importado. Então, tem os atributos do item e da operação, e aí pode ser do LPCO ou pode ser da do INPE. Legal. Tamara, acho que foi respondida a pergunta. É muito Já- atributo, no começo gera uma confusão na cabeça, mas depois que começa a operacionalizar, fica mais claro o que é um e o que Sim. é outro. Quando eu mostrar do INPE na quarta-feira que vem, vocês vão ver a tela onde vai ter o catálogo de produto, o fabricante, os atributos do catálogo e os atributos do INPE, aí vai ficar claro onde se encaixa cada coisa. Perfeito, então. A última pergunta que a gente tem aqui é a do Jefferson. Recomenda a manutenção dos atributos direto no e-comics ou usar um RP para gerenciar seria mais fácil? Depende como a empresa vai operar. Se vocês têm a equipe pronta para fazer esse saneamento de atributos, e essa equipe, ela opera o sistema, você pode liberar o acesso ao e-commerce aqui para ela, e ela vai fazer toda a operação por aqui. Eu vou contratar um terceiro para fazer o saneamento, porque eu não tenho um engenheiro na minha empresa para fazer isso agora. Você também pode usar o e-commerce, extrai tudo para Excel, pede para a pessoa preencher no Excel e carrega aqui, ou libera o acesso aqui para ela. Agora, quero trabalhar com um terceiro, com um aplicativo de um terceiro. Os que eu conheço do mercado hoje, nenhum integra com o portal único. Nenhum não, vai. A maioria não integra com o portal único e gera um Excel para você. Aí você vem aqui e carrega esse Excel no e-commerce, é só pôr no nosso formato, que também dá para carregar. Aí fica a critério da empresa. Mas como a empresa faz tudo pelo e-commerce, LPCO, do INPE, eu não vejo por que não usar o controle que está disponível aqui. É um controle bem completo. Até porque o portal único, ele sempre está atualizando, né, os atributos. E aí, E a gente consequentemente, você vai preencher isso no RP, mas você não vai saber quando teve uma atualização. No momento que você vai subir trazer para o os pushes, e-commerce, né, Bruna? então, Hoje não está aqui, mas a gente já fez a definição, a gente vai trazer os pushes. Então, quando um item for desativado lá no portal por um órgão, pela Receita, vocês vão receber um aviso aqui no e-commerce e o item vai ser desativado automaticamente aqui no e-commerce. Já vai ter isso pronto. A gente está desenvolvendo e vai liberar. Então, vai ficar com a solução completa, inclusive com os pushes. Legal. Bem, a gente não tem mais perguntas. Não sei se o pessoal ainda quer mandar mais alguma. Como já deu o horário também, né? Peraí Bastante que conteúdo, né? a Tamara. a Tamara mandou mais uma. Como que vai ser possível identificar os atributos separados do catálogo, da do INPE e do LPCO? Não sei se São telas diferentes. Hoje eu mostrei a tela de atributos do catálogo especificamente. No próximo webinar eu vou mostrar a do LPCO e no último da do INPE. São telas separadas no e-commerce e no portal também, é tudo separado. Está dentro do menu ali. Os atributos do catálogo estão dentro do menu do catálogo. Os da LPCO estão em outro menu e da do INPE em outro menu. Então, fica tudo separado no sistema. E na tela em si também fica separado, a gente só amarra o que é daquele processo em si. Perfeito. Então, não tem risco de você estar no catálogo e escolher um atributo do INPE. Zero risco. O catálogo só mostra do catálogo. Perfeito. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Convido vocês a participarem do nosso próximo, que seria o nosso terceiro webinar, na próxima semana, na terça-feira. Terça-feira. Né? Terça-feira. 10 horas. Isso, às 10 horas nós vamos falar de LPCO. E, de repente, se ficou alguma dúvida, para aqueles que vão assistir o vídeo depois aí do nosso ao vivo,
Podem mandar e-mail, produto@ecomics.com.br ou academia@ecomics.com.br. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde, obrigada.